Quem é o escritor americano com superanticorpos? Quando, em abril do ano passado, um amigo com quem divide apartamento foi diagnosticado com a doença, o escritor americano John Ulyss, de 54 anos, achou que ficaria doente. No entanto, Ulyss não apenas não desenvolveu a doença, como descobriu possuir um superanticorpo que o impede de ser infectado, inclusive pelas mutações do novo corona. A descoberta não veio sem sustos. Segundo relatou a TV americana NBC, o escritor chegou a deixar uma carta para o filho adolescente caso as coisas desmoronassem muito rápido. Com exceção de alguns problemas de sinusite, que, segundo declarou ao jornal da Universidade de Virgínia, atribuiu a alergias, ele nunca ficou doente. Em julho, Ulyss estava na Universidade George Mason, onde trabalha no setor de comunicação, quando comentou com o professor Lance Liotta, um médico e bioengenheiro da instituição, sobre o que tinha vivido meses antes. Liotta então o convidou para participar de um estudo sobre a doença, e o resultado foi impressionante. O resultado do teste mostrou que Ulyss não só havia sido infectado pelo vírus, como havia desenvolvido superanticorpos contra a doença. Meu queixo bateu no chão, disse Ulyss. Tive que fazer, Liotta, repetir o que ele me disse pelo menos 5 vezes, contou a NBC. Em entrevista à BBC, o médico responsável pelo estudo explicou: os anticorpos desenvolvidos por Ulyss atacam diversas partes do vírus ao mesmo tempo e o eliminam rapidamente. Na maioria das pessoas, porém, os anticorpos que se desenvolvem para combater o vírus atacam as proteínas das espículas do vírus para que ele não infecte as células. O problema é que, em uma pessoa que entra em contato com o vírus pela primeira vez, demora certo tempo até que o corpo consiga produzir esses anticorpos específicos, o que permite que o vírus se espalhe. Ainda de acordo com Liotta, mesmo se diluídos em 1 para 1000, seriam capazes de matar 99% dos vírus ativos. Nós coletamos o sangue de Ulyss em diferentes momentos e agora é uma mina de ouro para estudarmos diferentes formas de atacar o vírus, afirmou. A coisa toda foi surreal, disse Ulyss ao jornal da Universidade de Virgínia, onde frequentou a faculdade. Fui escritor durante toda a minha vida e não poderia inventar essas coisas se quisesse, finalizou. Pesquisas por anticorpos continuam desde o meio do ano passado. Pesquisadores se dedicam a estudar como anticorpos podem contribuir para minimizar os efeitos da Covid-19 no corpo humano. Alguns esforços notáveis nesse sentido foram da farmacêutica Eli Lilly. Um estudo de estágio intermediário da farmacêutica testou 3 doses diferentes do Licor 555, um tratamento de anticorpos concebido para reconhecer e se atrelar ao novo vírus, com isso impedindo que a infecção se espalhasse. O teste apresentou resultados satisfatórios. Do total de 302 pacientes tratados com 3 doses diferentes do Licor 555, 5 deles, ou 1,7%, tiveram de ser internados ou visitar um pronto-socorro. Com o placebo, foram 9 de 150, ou 6%, segundo a farmacêutica. Outra companhia envolvida com o teste de anticorpos é a Regeneron. No início deste ano, a empresa anunciou um coquetel de anticorpos que, em testes, conseguiu reduzir em 100% as infecções sintomáticas causadas pelo vírus. Esses dados usando a Regencor como uma vacina passiva sugerem que ele pode reduzir a transmissão do vírus, bem como diminuir o fardo viral naqueles que forem infectados, afirmou o presidente da companhia, George Yancopoulos, em um comunicado publicado no site oficial da empresa. Todas essas pesquisas utilizam como base o conceito de anticorpos monoclonais. Eles são vistos como uma arma capaz de neutralizar o vírus, a exemplo do papel que desempenham em tratamentos com câncer e outras doenças inflamatórias. Os anticorpos monoclonais são selecionados no sangue de pacientes curados ou produzidos em laboratório a partir de grupos de células preparadas para esse fim. Recentemente, estudos feitos até mesmo com lhamas buscam uma opção para criar e reproduzir o efeito desses anticorpos. Como os anticorpos monoclonais funcionam? Todos têm em comum o ataque à proteína S com a qual o vírus SARS-CoV-2 se liga à superfície das células humanas, uma proteína que tem um papel fundamental no processo infeccioso, como afirmou a AFP o pesquisador Hugo Mouquet. De qualquer forma, os anticorpos monoclonais não competirão com as vacinas, mas serão complementares, de acordo com o francês. Uma das principais razões para isso é econômica. Por exemplo, o infliximab, um dos anticorpos monoclonais mais antigos e mais vendidos no mundo contra a doença de Crohn e a artrite reumatoide,
custa, por exemplo, na França, cerca de 500 euros por dose.